pela primeira vez, a primeira de muitas nessa edição do Novo Dia. Professor, bom dia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a crise no Rio Grande do Norte e como é que o senhor avalia o desempenho do governo federal nessa primeira crise de fato na segurança pública enfrentada pela nova administração. Bom dia, Colombo, bom dia a todas e todos que nos acompanham. A questão do crime organizado nesse século, no século XXI, e já estamos na metade da terceira, quase na metade da terceira década, permanece no Brasil. O crime organizado, ele foi se construindo nas duas últimas décadas do século XX, em vários locais do Brasil. Alguns aparecem mais, até pela questão topográfica, como o Rio de Janeiro, mas é um fenômeno no Brasil inteiro, né? E o crime organizado, ele foi tendo controle territorial, sendo, na verdade, um Estado dentro do Estado, tendo controle econômico nessas regiões onde eles têm o domínio territorial, algumas vezes o controle, entre aspas, judicial, fazendo até julgamentos, e nós noticiamos tantos desses supostos julgamentos feito pelo crime organizado, e também tem o domínio político eleitoral de várias regiões do Brasil, isso das 27 unidades da federação. Agora, e vez por outra, explode crises mais graves, né? Nos últimos tempos elas estão presentes especialmente no Nordeste, mas não só. Vamos lembrar o que aconteceu em São Paulo em 2006, né? Não custa recordar aquela tragédia ocorrida em São Paulo. A grande questão é que nós não temos uma política nacional de segurança pública em que haja um trabalho de organização por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é um ministério, com a Secretaria de Segurança Pública. Só agem depois do fato ocorrido, como tristes fatos que estão ocorrendo no Rio Grande do Norte. Isso tem um efeito na economia local péssimo, devastador. O Rio Grande do Norte precisa, por exemplo, do turismo, que é uma indústria muito importante para aquele estado, e fatos como esse acabam afastando turistas, entre outros, além de deixar a população em insegurança. Com toda a estrutura que tem hoje o governo federal, nós vimos que a BIM, no quadrênio presidencial anterior, fiscalizou, entre aspas, sem autorização judicial, 10 mil pessoas ao mesmo tempo, né? Pegando pelo celular. Poxa vida, se 10% desse trabalho fosse feito com 1.000 pessoas vinculadas ao crime organizado, a pergunta é se teríamos fatos como no Rio Grande do Norte, como já tivemos no Maranhão, como já tivemos em outros estados e assim por diante. Então falta uma ação mais dura, mais firme por parte dos governadores. Você mesmo alertou um dia desse que quando ocorre o fato, o governador faz aquela cara de sério, ou a governadora, né, e diz que agora a lei e a ordem vai vigorar. A lei e a ordem tem de vigorar antes do fato, não após o fato. Aí o trabalho de inteligência é fundamental. Não é possível que nós sejamos reféns do crime organizado, que é o que ocorre no Brasil hoje. É inacreditável. E o crime organizado adentrando a estrutura de Estado, né? Quantos juízes já não foram ameaçados de morte? Quantos juízes já não foram assassinados enfrentando o crime organizado? Quantos promotores públicos não foram ameaçados? E quantos promotores públicos não foram assassinados pelo crime organizado? A grande questão é que precisa ter uma espécie de grande ação nacional, um movimento nacional, e aí é o governo federal que tem de levar isso à frente, para falar o seguinte: olha, nesse quadrênio presidencial, quando chegarmos a 31 de dezembro lá de 2026, crime organizado vai ser, no máximo, uma notícia de rodapé. Ou seja, vamos enfrentar e vencer. Que tem em toda a América Latina? Claro que tem. Mas aqui não é El Salvador. Por exemplo, pegar o caso de El Salvador, que era ali que você tem uma máfia ali em El Salvador, que tem muita presença no sul dos Estados Unidos, né? E que faz com que o presidente de El Salvador, inclusive, haja de forma pouco republicana e pouco democrática, né? Pelo que nós assistimos acompanhando à distância. Aqui não. Aqui é um país de dimensões continentais, com uma estrutura de Estado enorme, né? Com as Forças Armadas, a Força Nacional, a Polícia Federal, as polícias estaduais. Então não falta contingente, pelo jeito não faltam armas. É necessário ter uma política e colocar em prazo. Chamar a sociedade civil, e tem ONGs que fazem um trabalho brilhante na área de segurança pública, e não usar, por fim, a segurança pública como instrumento panfletário. Ontem, assistindo à Câmara um pouco de martírio, eu também me flagelo, assistindo um pouco da sessão da TV Câmara dos Deputados, eu vi um dos filhos do presidente, Eduardo Bolsonaro, que não mora em São Paulo, mas representa São Paulo, é algo também inacreditável, atacando o ministro Flávio Dino, porque ele foi ao Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, com uma imagem que eu não sei se é verdadeira ou não,
E ele dizia que ele foi com 2 carros visitar o Complexo da Maré e apresentar um projeto de segurança para aquela comunidade. E aí ele disse que o ministro estava indo lá para fazer um acordo com o tráfico. Olha o absurdo, um acordo com o tráfico. Então, é difícil quando você também tem na Câmara dos Deputados parlamentares que usam da insegurança para se manter no poder e espalhar fake news. E quem sofre com tudo isso? Claro que são os mais pobres, que representam a maioria da população brasileira.